Olá, boa tarde. Eu sou Heloísa Prazeres, estou aqui ocupando a presidência na ausência do nosso Ordep Serra e do vice Marcos Vinícius, e tenho muita alegria em recebê-los para esse diálogo que nos será proporcionado por Lícia Soares, cujo título é Do Indianismo ao Pós-Indianismo, Omissões ou Denúncias na Literatura Brasileira. Então ela faz esse questionamento e desenvolve numa ementa que ela diz: propõe analisar obras decisivas de autores como Antônio Calado, Darcy Ribeiro, Antônio Torres e Márcio Souza, que confrontam o apagamento da vida indígena por ação de militares e categorias extrativistas como garimpeiros e madeireiros. Bem, lida este objetivo, esta ementa, eu tenho a satisfação de apresentar a nossa conferencista, Lícia Soares de Souza, que é professora da Universidade do Estado da Bahia e atua no programa Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Lícia é professora associada da Université de Québec, a Montreal, com doutorado em semiótica pela UCAM e pós-doutorado na Universidade de Kassel, Alemanha. Lícia Soares é uma renomada pesquisadora, autora de vários artigos e livros: Introdução às Teorias Semióticas, Pragmática Pós-Metafísica, o Infradireito na Literatura e Cinema Brasileiros. A contribuição teórica de Lícia, que é uma escritora prolífica, se traduz nos romances que são publicados em francês no Canadá, coletânea de poemas, em alemão e também no Brasil. Seu próximo romance, Quando as Traças Criam Asas, eu tenho aqui já a determinação de capa, né? E que será lançado pela editora Autografia do Rio. Bem, tenho então a alegria de passar a palavra, agradecendo mais uma vez, né, a sua companhia de colega. Bem-vinda, Lícia. Muito obrigada, Heloísa. Também é uma alegria imensa de estar aqui nessa academia, de estar do seu lado, que foi minha professora. Mas as boas professoras, a gente já está na semana do professor, né? Então a gente tem que falar a alegria. Não só foram vários e vários bons professores naquele Instituto de Letras, eu não me esqueço. Os mestres com carinho. Pois é, foram professores excelentes. Eu, quando cheguei no doutorado na UCAM, eu não tinha problema nenhum, porque eu tinha uma base muito grande da Universidade Federal da Bahia. Eu nunca me esqueço disso. Não, mas não, eu não vou fazer a propaganda da UFBA agora, não. Vamos passar ao nosso... Eu previ, eu tenho que agradecer a Heloísa, foi a Heloísa que me convidou para esta tarde, porque ela, inclusive, ela disse: é o bicentenário de Gonçalves Dias, em 2023, nós temos que falar disso. Né? Ele nasceu em 10 de agosto de 1823, teve a morte trágica que todo mundo conhece, que ele morreu num porão do navio, né? Que esqueceram ele. Mas ele é importante porque ele dá aquele pontapé inicial no indianismo romântico, e que transforma aquele que foi chamado há muito tempo de selvagem, de personagem selvagem, no símbolo da nação brasileira. A minha proposta era projetar alguns quadros do desenvolvimento das fases, porque eu vou falar de 4 fases. A fase indianista romântica, muito rapidamente, eu não vou ficar. A fase da antropofagia, que é o século XX.
A fase chamada indigenista, que aí é Calado, Antônio Calado, Márcio Souza, Darcy Ribeiro e Antônio Torres, e finalmente chegar na fase atual com o mais recente imortal, Krenak, que tem uma proposta sobre a participação do índio, juntamente justo com a terra, não só do índio, que ultrapassa a filosofia do índio, e ele nos chama, todos nós brasileiros, a participar dessa filosofia indigenista. Então, como eu não estou projetando, mas nós imaginamos que tinha Alencar, tinha Gonçalves Dias, que tinha Gonçalves, Magalhães, nessa fase que é uma fase romântica, mas essa parte do símbolo, a literatura não se omitiu, porque ao longo desses 2 séculos, o Brasil continuou provocando extermínios com novas epidemias e o desgaste do trabalho escravo dos índios, mesmo ele sendo o símbolo da nação brasileira. Estava muito ligado à literatura, ao símbolo, com o nacionalismo, nação. E era nessa época, inclusive, era o índio tupi, porque nós sabemos que os colonizadores forjaram uma dicotomia entre o tupi e o tapuio, que seria o tupi, aquele aculturado do litoral, que se deu bem com português, que falou português, se deu bem, quer dizer, se aculturou um pouco, né? E o tapuio bravo, que foi embora. Então já tem aí, até no indianismo, nós já temos um dos dilemas de nossa cultura, de nossa civilização, que é este embate entre o que é litorâneo e o que é sertão, o que é interior, com esse tapuio. Mas aí, depois, como nossa comunicação vai ver, aqueles que desafiaram a percepção do nacionalismo indigenista simbólico, mostrando as várias relações que envolvem a identidade indígena do Brasil. Então, eu já passei, faz de conta que eu projetei José de Alencar e tudo mais, e aí eu já vou e chego, porque esta fase é de 1836 a 1852, que é a primeira geração indianista. Então nós saímos dessa primeira geração indianista e chegamos em 1928. Aí o que é que vai acontecer? Um quadro de Tarsila de Amaral, chamado Abopuru, deu nome ao Manifesto Antropófago. É uma pena que eu eu também gostaria de mostrar o quadro, porque ele é assim. Se vocês se lembram do quadro, tem aquela cabecinha pequenininha e as mãos grandes, os pés grandes, que ela foi mostrar exatamente como seria o ser, aquela pessoa de trabalho que estava muito com a cabeça atrofiada, um pensamento tropical, que era aquela cabeça atrofiada, mas os membros bem aumentados e tudo mais. Então Oswald, que era seu marido, foi olhar. Olha ali, olha que maravilha, tá vendo como é bom a tecnologia? Vai passando aí, Vinícius, João. Então, o Oswald olhou, já estava no movimento, olha aí, gente, no movimento modernista, ele foi ver que em Tupi-Guarani significava homem que come gente. O título da tela é exatamente a junção de abo, homem, com pora, gente. Pronto. Aí ele foi nascer o Manifesto Antropofágico, em que ele vai mostrar um outro índio, vai acabar aquela dicotomia tupi-tapuio, porque ele vai... o movimento antropofágico é um movimento de vanguarda. E sendo um movimento de vanguarda, ele estava antenado, não está antenado com nenhuma ideologia nacionalista, de simbologia de índio, tudo. Ele está antenado com poéticas de relações. Então, inclusive, eu queria mostrar a marca russoniana
do índio brasileiro, que é Rousseau, que é o índio bonzinho, aquela coisa toda, que é assinalada de uma forma avessa, porque inclusive Haroldo de Campos, ele lembra em A Marcha das Utopias, que ele diz: Oswald investira ironicamente contra a visão romântica que criara no dizer índios conformados no romantismo, bonzinhos de cartão postal e lata de bolacha. Então, quer dizer, o que estaria mais agora o índio antropofágico, ele vai ser um índio que está mais ligado ao índio de Montaigne, que era o índio mau, devorador, o Descanibales, aquela obra dele, não é? Então vai ser um manifesto antropofágico, todo mundo sabe, você digere, né, todas as influências estrangeiras e todas as influências, e você pode devolver à sociedade um novo produto. O movimento de vanguarda é exatamente isso, descentramento, desenraizamento. Então, ele vai avaliar, vai questionar a estrutura política, econômica e cultural aqui implantada pelo colonizador, e no qual se formara a sociedade patriarcal, vai avaliar os estragos de uma civilização que se perdera em modelos culturais impostos pelo patriarcalismo. Tanto é que ele Oswald fala de deglutição no matriarcado de Pindorama. E no matriarcado de Pindorama, você veja bem, já vai ter uma visão de censura, de crítica à propriedade privada, e defender a potência feminina que favorece o coletivo. É matriarcado, já não é mais patriarcado, é muito bom e excelente. E uma coisa muito interessante que o manifesto antropofágico ele traz, ele não é apenas literário, ele é cultural. Tanto é cultural que depois tem uma nova dentição no tropicalismo. Entendeu? O tropicalismo, ele é oswaldiano bastante, né? Vai ser também no teatro, essas coisas todas. E muita gente, nós sabemos aqui que, por exemplo, o que existe de teses e de trabalhos associando a antropofagia com o dialogismo, a carnavalização de Bakhtin, principalmente porque a carnavalização de Bakhtin, ele trabalha com Rabelais. Aí Rabelais trouxe todas aquelas... trabalhava com aquelas falas cômicas da praça pública que veio para a literatura. Então isso é muito importante de trazer as falas orais, as falas populares para trazer para o literário. Bom, então, e ainda falando de antropofagia, eu queria dizer algumas palavras sobre Macunaíma, porque Macunaíma é uma coisa que nós podemos sempre falar, por isso que inclusive eu gostei, eu falei das minhas projeções, porque eu imaginei que uma vez eu fiz uma palestra aqui e a sala encheu de estudantes. Aí eu queria ter até assim, milhões de estudantes na sala, porque quando Mário de Andrade disse que o brasileiro, Macunaíma, era um anti-herói, era um herói sem nenhum caráter, o que é que ele disse? Em português a gente associa sem nenhum caráter a uma expressão que quer dizer, às vezes, né, como é canalha, sem caráter, não sei o quê, sem ética. Mas não foi isso que ele disse. E foi muito, muito divulgado dessa forma. Sem nenhum caráter, ele quer dizer, não estava formado. Estava em formação, em progresso. Ele não era índio, ele não era negro, ele era branco, ele se metamorfoseia em todo o percurso dele, ele sai da época, ele chama lá, ele era preto retinto quando ele sai do Amazonas, chega no Rio, inclusive no filme é até interessante, que como é o nome dele? Aquele Grande Otelo, que sai, depois ele se fez Paulo José, todo lourinho, aquela coisa toda, não é? Então, mas o que ele vai dizer é isso? Macunaíma encarna também uma série de estereótipos com que o brasileiro se representa a si mesmo. Frente ao colonizador, ele se acha que ele é preguiçoso, que ele é sensual, pândego, só gosta de carnaval, tanto é que vai estar assim, ai que preguiça. Mas quando ele está, ai que preguiça, ele está censurando, ele está criticando toda aquela estrutura capitalista que estava se formando nessa época dos anos 1920. Por
outro lado, nessa época de 1920, era muito difícil se ter informações sobre os indígenas. Mas existiam vários etnólogos alemães que estavam fazendo um percurso, correndo pelo Amazonas, e um deles que inspira Mário de Andrade. Mário de Andrade era um leitor de alemão, ele tinha uma biblioteca de livros alemães considerável. Então, é o Theodor Koch Grünberg, que percorre a norte e noroeste do Brasil. Então, ele colhe os mitos do norte do Brasil e da Venezuela, e Mário vai se inspirar nele para poder fazer aqueles mitos todos de Macunaíma, que só vai ser conhecido em 1916 e será traduzido na revista do Museu Paulista só em 1953. E Mário já tinha lido em alemão e já tinha feito, como ele se inspira em Couto de Magalhães, o Selvagem, em Capistrano de Abreu, a língua dos Caxinauás. Na hora de falar das coisas indígenas, a gente gagueja um pouco, não vai ter problema não. Então, pronto. Essa aqui é uma visão bem panorâmica da antropofagia. Claro que não é só isso, ela tem os movimentos verde e amarelo para o Brasil, tudo, mas todo mundo sabe. Mas aí nós passamos para a terceira fase. Essa terceira fase ela é chamada de indigenista. E essa terceira fase, ela tem muita influência do pessoal andino, pessoal do Peru, por exemplo. E eu trabalho com um grupo, um GT, de Relações Interamericanas, na ANPOL, e nós trabalhamos sobre tudo das Américas. Nós temos colegas que todo mundo aqui conhece, como Rita Olivieri, que trabalha os índios brasileiros e quebequenses, outros que trabalham os índios da região andina. Então, Silvina mesmo, que ela trabalha, mesmo esqueci o sobrenome, mas Silvina, ela tem um texto, ela tem muito trabalho sobre essa questão, que de uma forma particular, nessa zona andina, houve um discurso identitário, abre uma chave estética, assim, para ver a questão do índio, mas já a questão do índio através até de uma visão marxista, de uma visão de exploração, de problema das terras mesmo, do latifúndio, da propriedade da terra, de ser massacrado, escravizado, trabalhado. E Machu Picchu tinha já sido descoberto em 1911, e as ligas pró-indígenas começaram a se proliferar, de tal forma que se sobressai José Carlos Maria Tegg, que cria a Central Sindical em 1927 e escreve 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, em 1928 também. E com esse marxismo que ele trabalha esses índios, deu uma visão internacionalista que colocou o índio diante da mundialização mesmo, já global, que já estava começando na época, né? Depois vai vindo, e mostrando as questões da civilização barbárie, que será sempre uma questão que nós temos aqui no Brasil, o litoral versus sertão. Então, já nessa fase indigenista, como ela é chamada, é que eu começo com Antônio Calado. Que Antônio Calado, já em 1967, ele vai publicar Quarupi. E Quarupi, vocês vão ver, é uma coisa que, antes do opressivo AI-5, né? E na linhagem de um professor, Malcolm Silverman, que eu também tinha referências aqui, chama de êxodo reverso. É uma linhagem de êxodo reverso, que é a saída dos périplos que vão sair do litoral para o interior, na influência de Euclides da Cunha, por exemplo, né, que vai descobrir aquele interior. E você vai ter João Guimarães Rosa, você tem até o Aleilton, por exemplo, é um que faz esse êxodo reverso, que ele vai também sair. Nós estivemos agora na Africana e ele falou tanto como é que ele escreveu o Pêndulo de Euclides. Cadê ele? Até sumiu.
Então, todo mundo sabe que é o Quarupi, não é? Ou não? Sabe, né? E o Quarupi é muito interessante porque vai ter o Quarupi, mas para começar já um embate indígena, cristão, indígena, católico, o personagem principal de Quarupi é um padre, o Padre Nando. E o Padre Nando, ele sai, que é um celibatário tímido, que estava lá na igreja, e ele vai se transformar num revolucionário entusiasta e provocador. Tudo se passa em Pernambuco. Então o projeto visionário de Nando volta-se para o centro do Brasil, em que ele vai seguir uma expedição, e nessa expedição em direção do Xingu, com representantes de várias correntes ideológicas. Tem todo tipo de utopias e libertárias, porque nós estamos, o período de Quarupi é de 1954 a 1964. Estava aquela efervescência intelectual, de esquerda, de utopias, de libertação. Então eles vão buscar, então vão com eles sertanistas, folcloristas, trotskistas, comunistas, jaguncistas, tudo isso vão juntos. E o que é que acontece? Eles vão com a ideia de que, entrando pela interiorização do país, eles vão buscar o desenvolvimento, vão chegar até aqueles índios não pacificados. E o projeto de Nando, imaginem qual é fazer renascer aquela comunidade, aquela República Comunista dos Guaranis, que foi considerada a primeira república comunista do mundo na região das Missões, Uruguai, Paraguai e Rio Grande do Sul. Então ele tem aquela ideia e ele vai conseguir, e eles estão todos indo para o Quarupi, e ali estão esperando a chegada do presidente Getúlio Vargas. Que com Getúlio Vargas eles achavam que ia mostrar toda a questão do índio, toda aquela questão de como eles estavam vivendo mal. Aí o que é que acontece? Getúlio se suicida. Aí tem aquele desânimo total. Desânimo total, vão fazer o Quarupi de uma forma já descaracterizada. Não são os índios que são os personagens principais. O indigenista Fontoura funciona como Iat, Iaiat. Não sei se é assim que diz, mas eu sempre tenho dificuldade. E os nomes dos indígenas brasileiros ainda são mais fáceis do que no Canadá. No Canadá é pior, que é cheio de consoantes. Então aqui, que é o diretor da festa, em lugar de Canato, o verdadeiro Morerequat, que seria o que dirige tudo isso. Então, eles vão fazer já, porque para o Quarupi você tem que chamar também outras nações, oferecer refeições com peixes pescados, aquelas coisas todas. Eles preparam tudo. E os brancos que chegam a essa expedição dizem: não vamos usar o timbó, não, vambora, a gente joga bomba. E joga bomba, já uma bomba para poder pescar. E os índios ficam entusiasmados. Eles dizem: poxa, que coisa boa, melhor do que fazer uma coisa que tinha trabalho, não é? Mas aí eles começam, o projeto da missão da República Comunista de Nando começa a implodir, tudo isso começa a implodir, porque está chegando a ditadura, está chegando as coisas, até chegar, já está indo de 54, indo para aqueles anos 60, de abaixo o comunismo, abaixo isso, abaixo aquilo, e eles já estão sentindo dificuldade, né? E a expedição indigenista, que aí é chamada de expedição indigenista não indianista, vai mostrar os problemas reais do índio. Inclusive, eu mostrei na projeção, eu ia começar mostrando uma foto dos Yanomamis no fevereiro de 2023, porque quando eu vi aquela foto, eu disse: é Quarupi. Porque você veja bem, o especialista em medicina tropical André Siqueira diz à BBC de News: a pior situação que eu já vi no mundo.
Essa é uma foto bem chocante. E essa foto chocante, quando eu vi, para mim estava na minha cabeça o Quarupi, porque quando ele, o romance, que quando eles, a expedição, ela não pode mais, ela fica desorientada, entendeu? Com essa coisa toda, já não tem uma direção de presidente, a geração, uma orientação do Estado, eles vão atrás. Eles já passam do contato com os índios Suiá, depois eles vão os expedicionários para a indústria de Tichucaramãe, também não pacificados. E o mais dramático é quando eles vão chegar junto aos índios Cren-a-Carori. Os Cren-a-Carori eram considerados os índios mais bravos do interior. Eles eram não pacificados, eles pegaram, eles se apropriaram das terras planas, os outros índios tinham medo dele, eram os piores, eram assim os grandes canibais, o terror mesmo do interior. E quando eles chegam junto desses índios, aqui, como explode a universidade, né? Explode o universo lendário da bravura do índio, porque o que eles vão encontrar, como Calado diz, cada um deles é um couro esticado nas varas do esqueleto. Os índios estão todos com fome, com diarreia, estão todos nos ossos, como estavam os Yanomamis. Todos não tinha mais bravura nenhuma, todos com medo. Eles chegam lá e encontram todos assim, ó, acuados, porque a fome é a pior coisa que eles passam. E aí eles mandam buscar, vem, mesma coisa que nós vimos, um avião dos Correios vem, jogam comidas e tem toda essa cena do jogo de jogando comida para eles pegarem, comer, e eles comem numa voracidade muito grande, porque a fome é muito grande, mas comendo numa voracidade muito grande, eles têm muita diarreia, porque já estavam mesmo desnutridos. E o último voo que os Correios chegam, que eles pedem, precisa mais, né? Os bancos precisam mais. Ainda dizem ao índio, se comportem. Quando jogarem, não façam isso não, senão eles não vão jogar mais. Mas o último fardo que o avião joga é um fardo de munições. Tanto é que um dos sertanistas indianistas que está na expedição começa a gritar, oba, 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 a gente vai matar índio, olha para isso. Olha o que foi que eles mandaram foi munição em vez de comida. Bom, então, para não passar, não, eu vou dar uma... Qual era a região? Hein? Região que estava situada assim? Estão no Xingu já. Xingu, sim. O Xingu, agora eles começam a ir para leste e para oeste, entendeu? Sair porque eles vão, porque o Xingu ele é inaugurado em 1961, né? Então eles vão porque existe esta ideia de fundar a República Comunista dos Guaranis, como foi nas pensões. Então eles vão para o Xingu. Os Guaranis eram no sul do Brasil. No sul do Brasil, com o Uruguai e com o Paraguai. Mas quem é que queriam? Eram os Vilas Boas? E outros que queriam fundar essa república? Os personagens do Quarupi, o Nando, o padre, Fontoura, que é um indianista, o médico Ramiro, eles levam um médico que chama Ramiro. Eu não conhecia essa história. Isso é tudo dos personagens. E o médico Ramiro, inclusive, ele vai chateado. Aqui eu tinha até a citação para projetar, que o médico vai dizendo que droga, a gente vai sair dos nossos confortos para ir para uma mata virgem cheia de índios, cheia desse pessoal, fazer o que lá, não sei o que, chateado, mas ele é obrigado a ir porque tem que ir um médico para ver também, né? Então, eu fiz uma panorama muito rápido. Quarupi é um livro, então ele é chamado até por muitos críticos de livro, o verdadeiro livro de tese. Porque ele tem várias correntes ideológicas se entrelaçando, né, em conflito, em confronto, e não chega a nenhuma síntese, porque ele vai mostrar, Calado mostra que tanto o interior com os índios, nessa situação, quanto o litoral, estão com problemas. Não tem
solução. Não é que o litoral esteja melhor e que vá civilizar o interior, não. O litoral também tem seus problemas e está indo, né, ainda para encontrar mais problemas. E não existe esta harmonia entre índio e branco. E que isso nós vamos votar em Maíra. Maíra mostra isso muito mais. Mas aí, para terminar calado e passar, eu vou passar para a Med Maria, que é eu espero que eu tenha bastante tempo, viu, Elailton? Porque eu tenho um bocado de coisa para falar. O compromisso de calado, senão... Hein? Fique à vontade. Mas você vai ver como o compromisso de calado com a realidade brasileira, com a literatura de resistência é fantástico, não é? O livro não fala só de índio, vai falar das ligas camponesas, mas essa parte do índio é muito densa. Então nós vamos, porque a gente inclusive acredita que neste momento em que cresce em relevância no debate político os problemas do Amazonas, os problemas dos indígenas, nós temos que voltar. Ele diz assim, muita gente diz assim, entendeu? Eu leio muitos blogs, muitas vezes, nós temos que voltar a ler Maíra, a ler Calado e, melhor ainda, ler Med Maria, que ganhou reedição após quase 20 anos fora de catálogo. Máximo Souza nasceu em Manaus em 1946 e Med Maria ele escreve nos anos 70, na hora que os militares fazem a Transamazônica. Começa a Transamazônica. E ele vai fazer a Transamazônica, mas ele não vai falar da Transamazônica. Ele vai falar da construção do que foi chamado a Ferrovia do Diabo, que é a Madeira Mamoré. Que a Madeira Mamoré, quando ela fica pronta em 1912, ela não serve mais para nada, porque já não tem mais transporte de látex da borracha. A Inglaterra já levou para outros lugares e ela é desativada. Mas antes de ser desativada, olha bem, ela é feita exatamente para solucionar um problema do Brasil com a Bolívia. E que ela vai, daquele lugar ali, vai nascer o Acre também em 1913? Se eu estiver errada, vocês me falam depois. Mas vem muita gente, vem gente da Índia, vem gente das periferias da Europa, do Caribe. E é um lugar cheio de problemas, cheio de doença, insalubre. Inclusive, personagens, olha aí que a gente está falando da metaficção historiográfica, porque personagens verdadeiros como JJ Seabra, que era o ministro da aviação das coisas, e o Percival Facquar, que era um empresário estadunidense que veio para fazer várias coisas no Brasil, várias ferrovias, e que vai fazer essa ferrovia lá, ele no Rio, ele vai para lá. Então eles falam, e eles levam inclusive Oswaldo Cruz para conseguir dar um problema, porque a morte era muita a morte. Além dos personagens morrerem muito, tem o problema do índio. E o problema do índio não é só de morte natural, de malária, não. É realmente de massacre, de decepção, de mutilação, extermínio. E aqui nós falamos do CREM em Calado, nós falamos em Med Maria, são os caripunas. São mostrados na obra como povo que habitava o local de construção da estrada de ferro, que teve sua vida e hábitos mudados em face disso. Dentre eles, a figura de Joey Caripuna, o qual, tendo as mãos decepadas pelos civilizados, mostra sempre como exemplo de bom humor e desenvolve inúmeras habilidades com os pés. Ele vai até tocar piano com os pés. E é terrível. Eu ia mostrar... não, mas não vou ler, não, senão eu passo o tempo. Ele passa... Porque essa representação do indígena em Med Maria é tristíssima.
deixa eu dizer assim. Mas ele assim mesmo ele vai falar da expressão dos mitos. Existe um mito de criação, como a gente vai ver também em Maíra, mito de criação dos rios e das tempestades, segundo o qual toda a água ficava armazenada em uma cabaça no céu, até que 2 irmãos nela fizeram um furo para que a água descesse, e toda a trajetória é contada em uma espécie de sonho de Joy Caripuna, que quando acorda é surpreendido pelos civilizados que estão cortando as mãos dele e vão matar ele. Por que estavam cortando as mãos dele? Porque ele de vez em ele também está passando fome. Olha a fome de novo como até temática narrativa e temática também simbólica do índio. E ele roubava um peixinho, ele roubava uma coisinha da coisa. E um dia os caras estavam de olho nele e disse, o índio vai pegar, vai matar ele. E aí começa matando, decepa as mãos, mas aí vem o engenheiro, salva ele da morte. Ele consegue fazer, o médico, que é um alemão que está lá, consegue estancar o sangue, fazer tudo, e ele vai fazer tudo com os pés. Além de Joy Caripuna, são mostradas também as indígenas que se prostituíram em Santo Antônio em virtude da ação do colonizador e das consequentes mudanças nos modos de vida nativos. Então mostra de novo a vulnerabilidade do índio, né, diante desses projetos que vêm, como está acontecendo, vai estar acontecendo em Belo Monte agora também. Então, é um ambiente de morte que mostra essa vulnerabilidade do indígena no processo da colonização, que continua, a colonização não terminou. Então, nós vamos assim. Então, o que é que eu ia falar também é que Márcio Souza, o que é surpreendente, é que todo o arquivo da Madeira Mamoré foi destruído. E ele como sociólogo, ele foi para o Museu Britânico, ele foi para o Museu Nacional do Rio, ele foi para o Museu em Nova York, ele buscou as informações em museus, e você tem Média Maria, que é um dos maiores arquivos históricos em um romance dessa fase indigenista de Márcio Souza. Hein? Márcio Souza. De aniquilamento do indígena, né? Da vulnerabilidade do indígena, que estavam ali, chega todo mundo ali para fazer uma... E o pior de tudo é isso, que fazer um projeto que não serve para nada, depois é desativado. Aí depois, quando é desativado, quando ele começa a escrever Média Maria, foi na época que os militares já estavam começando a Transamazônica. Então, também com isso, com Emílio Garrastazu Azul de Médici, né? Então, é isso que nós vamos dizer. É, novamente, um romance que mostra essa problemática, este massacre, este extermínio, esta problemática entre branco e civilizado índio, vamos dizer civilizado índio, brasileiro e índio, vamos lá dizer. Então, para não levar muito tempo em cada um, eu já passo para Darcy Ribeiro, que é de Minas Gerais, Montes Claros, 1922, e morreu em 1997. De que ano é esse livro dele? Hein? O livro de Calado, de que ano ele publica? 1967. 1967. Obrigado. Pode passar para Darcy Ribeiro agora. Hein? Pode passar para Darcy Ribeiro agora. Darcy Ribeiro. O romance de Darcy Ribeiro foi um sucesso tão grande que na época muitas mães botaram os nomes das filhas de Maíra. Todo mundo sabe disso, né? É um romance escrito antropólogo, 30 anos como antropólogo. Darcy Ribeiro é publicada a primeira vez em 1976 pela Maíra, pela editora Brasiliense, que não existe mais, e depois ele agora é pela editora Record. E o livro trata de uma tribo fictícia. Esse aí já é uma tribo fictícia, mas é paradigma desse sofrimento, né? Os Mairuns, criada, segundo depoimento do próprio autor, a partir de características de vários grupos indígenas brasileiros que ele procurou, que ele viu. Então, a estrutura narrativa de Maíra evidencia a pluralidade de visões envolvidas nos cenários propostos. O livro divide-se em 4 partes.
Antífona, homilia, cânon e corpus, que são as 4 partes que remetem à estrutura de uma missa católica. Nós vamos ver de novo como a gente tinha encalado o padre também nessa dicotomia com o mundo selvagem. Maíra acentua isso, porque nós vamos ter, também tem os mitos da caça de criação do mundo, como Imé de Maria, a genealogia do povo Mairum, e as mitologias cristãs e indígenas são fundidas, são fantásticas, de forma que ambas são relativizadas e ganham novos sentidos. Então, a história de Maíra começa, vocês vejam bem que coisa interessante, com a descoberta feita por um cientista ecólogo entomologista dos corpos de Alma e seus gêmeos nascituros na beira de um rio, no Iparanã, encobertos pelas formigas. Alma é uma moça que saiu do Rio de Janeiro, uma carioca, que veio, estava enjoada da civilização, estava num vazio muito grande, então resolveu, ir entrar pelo interior do país. Olha aí, já é uma ida, porque vai ter as 2 idas, uma ida que é a Alma indo para lá e depois o índio Avá Isaías vindo para cá. Então tem esses 2 périplos assim que vão para lá. A questão das formigas, muita gente já estudou isso, tem até teses e tudo mais, que diz assim: as formigas na narrativa constituem uma entrada que, do ponto de vista semântico, simbólico, remete a toda uma família de textos que problematizaram o Brasil. Quem não se lembra de Macunaíma, como é que ele dizia? Pouca saúde e muita saúva os males do Brasil são. Né? Mas se Macunaíma dizia isso, que era uma forma de mostrar a visão positivista do progresso, da higiene, de higienizar o Brasil, então, em Maíra, é como se vai falar, não, as formigas ali não são um problema de higienizar, não. É um grande mal que vai levar, que vai abrir uma sequência de narrativa para mostrar o mal que é a exterminação do índio. Entendeu? Realmente metaforiza exatamente a iminência do fim do mundo indígena, mostrado através da trágica história da arquetípica aldeia Mairum. Entendeu? Então, existem esses intertextos de formigas que vêm não só em Macunaíma, tem outros também que a gente pode procurar. Mas, se a gente tem aqui a leitura do nacional, é produzida, por um lado, pelo questionamento do indígena, em relação à identidade étnica, por outro lado, a gente problematiza também o mito do nacional genuíno encontrado no interior do país. Morrendo, se acabando, se esvaindo. E aí vai ter, depois disso, nós temos também o personagem, que é o personagem mais significativo de Maíra, é um índio, que ele se chama Avá. Avá teve problemas de saúde e foi pego por um padre velho que foi levado para as missões, aquela coisa toda. E daí ele seria o xamã de seu povo. Ele foi criado para ser o líder. Mas ele vai ser levado e ele acaba indo para o Vaticano para ser ordenado como padre, como eram os padres, né? Mas quando ele vai ser ordenado, ele tem uma dúvida e diz assim: será que eu devo? Minha cultura não é essa, eu fui criado, foi na selva, e ele tem aquela dúvida, aquele questionamento de cultura, não é? Então ele tem a consciência de pertencer a uma nação indígena, a um povo culturalmente enraizado, compartilhando língua, religião, costumes e tradições, que é diferenciado do território nacional brasileiro, que ele mostra isso. Ele diz: eu não posso ser padre, eu não vou ser padre, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. E, novamente, o nacional ele é representado a partir dessa dicotomização entre interior sertão, exterior litoral, fato que coloca o texto darciano,
em diálogo com toda uma tradição que o precede, incluindo a todos aqueles que a gente já falou aí, calado, até antes mesmo do romantismo, houve, né, alguns que falaram de índios e tudo, e que sempre tem, e eu sempre digo, na tradição também de Euclides da Cunha, porque essa coisa toda me influenciou quando a terra de Euclides da Cunha tem esse problema dos caiçaras. Eu até falei de você, viu, Aleito, mas você não estava aí. Aí, do seu romance, que você também faz esse êxodo, esse périplo para Canudos. Nós passamos um mês de setembro em Canudos, em feira, falando disso. E é exatamente essa questão, toda uma tradição que precede de ir. E o que tem de interessante é que os padres, em um determinado momento, querem converter a caboclada, como é chamado, e fazem a aldeia Marion, querem difundir a Bíblia, e fazem até a Avá começa a traduzir a Bíblia para a língua indígena. Para a língua indígena, e o romance de... Eu ia passar a projetar alguns textos, mas não dá. Porque tem orações que são mescladas das duas línguas que ele começa, ó Ave Maria, ó minha Nossa Senhora, ó meu Deus, me livre, me ajude a vencer esse dilema, daqui a pouco ele faz, ó Coaraci, ó Tupã, ó Tatatá, e é da mesma oração, entendeu? O mesmo texto, acho que eu não coloquei aqui não, só, entendeu? É muito interessante mesmo. Só uma outra vez para a gente projetar todas essas coisas. Então, mas deixa eu ler pelo menos uma parte que é muito interessante, hein? A oração. Eu não entendi. Cadê, meu Deus? Aqui é bom quando a gente passa. Cadê Maíra, gente? Sumiu. Se eu não achar logo, deixa pra lá. Meu querido canibal, peraí, cadê? Não, Maíra sumiu daqui. Saiu. Darcy se escondeu, saiu. Estava no coisa. Que ele vai falar, né? Ele fala, ele diz, meu Deus, eu não sou isso. Eu sou isso e não sou isso. Eu fui formado no Vaticano, pelos padres, mas eu não sou isso. Mas eu também não sou mais índio. Então, o que é que eu sou? Essa pergunta, essa crise de identidade que ele vai enfrentar como indígena aculturado, não é? Então, Darcy Ribeiro, ao escrever a Maíra, porque você tem assim, a crítica mostra, toda a crítica que pegou Maíra, mostrou as transformações propiciadas pela viagem de regresso, tomando o fio da memória, que tem a primeira parte, Roma, Brasília, que constitui um reavivamento da ordem ritualística, e na segunda parte de Brasília para Iparanã, que são mostrados mitos. Porque você tem o deslocamento de alma para o interior e o deslocamento de Avá, Isaías. O nome dele é Isaías. Ele chama que ele é binominado porque dão o nome a ele de Isaías. E ele disse, não, eu não sou Isaías. Né? Isaías é um profeta, né? A gente sabe. Eu não sou Isaías, eu sou Avá. Então, Darcy Ribeiro desafia também a percepção do indianista, do idealizado, transpõe para a realidade o genocídio, porque para Darcy Ribeiro não existe, ele é daqueles que tira todo o entusiasmo dos pós-colonialistas, dos antropófagos, de todos aqueles que achavam que haveria esta junção dos dois. Ele vai mostrar, ele diz, não vai haver. Esses índios não vão ser brasileiros, esses índios vão morrer dessa forma, esses índios, né, já na sua obra de antropologia, esses índios eles vão ter uma transfiguração étnica que eles não serão realmente escravizados por resto da vida. E ele não, quer dizer, o romance dele é de 1980, ele não errou, né? Ele não errou. Meu querido canibal, de Antônio Torres, que é daqui também, dessa academia, né? Vou passar muito rápido
Meu querido Canibal é aquilo que você já estudou e sabe de metaficção historiográfica, que ele pega o personagem real e desconstrói. Por quê? O personagem principal se chama Cunhambebe. Foi um famoso chefe indígena tupinambá brasileiro que teve autoridade máxima entre todos os líderes tamoios da região, compreendido entre Cabo Frio, Rio de Janeiro, e Bertioga, São Paulo. Foi também aliado dos franceses que se estabeleceram na Baía de Guanabara em 1555 no projeto da França Antártica. E ele passou para a história como um índio brabo, um índio destruidor, aquela coisa toda, não era como o tamoio, que era culturado. E Antônio Torres, ele vai protagonizar o indígena Cunhambebe, chefe da nação, na Confederação dos Tamoios, que é descrito como um canibal feroz e combativo pelos relatos. Então aqui eu acho que eu tenho, meu querido canibal, que era para passar aqui. Não o imagine apenas um edênico bom selvagem, e nu ainda por cima, sem nada lhe cobrir as vergonhas. Senhor das selvas e das águas, da caça e da pesca, a viver na era da pedra lascada, em paz com os homens e a natureza. Um ser contemplativo debaixo de milhões de estrelas e a mirar o céu para adivinhar sinais de tempestade. Era um guerreiro, não era aquele canibal ruim, não. E depois, o que é interessante, que mais adiante ele vai dizer: mas o que é de verdade é um herói cuja memória perdeu-se no tempo, mesmo tendo demarcado um território e inscrito nele sua legenda. Ele foi um vencedor, embora não se possa dizer a mesma coisa de seu povo e dos heróis que o sucederam, exterminados inapelavelmente, como se sabe, numa carnificina abominável, quando foram servidos em banquetes aos urubus. Nunca é demais lembrar. Entendeu? Então, eu vou parar Antônio Torres aqui com essa ideia que ele traz do meu querido canibal, que ele traz também, desafia a percepção dos textos históricos oficiais para mostrar o que foi Cunhambebe. Então, eu vou passar para a quarta fase, já aqui, para não ficar muito tarde para vocês. A quarta fase, que está sendo chamada de pós-indianista, que é exatamente agora, porque muitos estão criticando que, embora tenha havido essa denúncia, essa crítica, esta percepção do índio nessa fase indigenista, mas não foram os índios que contaram. Então, aí a ideia de Eleilton, que diz assim, quer dizer, os escritores invadiram, aí Eleilton interior, que ele acha que os escritores invadiram Canudos, faz parte da invasão. Mas foi boa essa invasão, foi boa, eu sempre digo para ele que foi boa. Mas agora eles querem contar eles próprios. E com esse grupo que eu falei da Ampó, eu tenho três amigas que trabalham, que uma vocês todo mundo conhece aqui, que é Rita Godet, que tem um trabalho excelente sobre as mulheres indígenas no Brasil e no Quebec, Heloína Prates e Rubelize Cunha, do Rio Grande do Sul. Elas fazem um trabalho fantástico, excelente, que exatamente não evitam esforços no sentido de trabalhar, de mostrar que o índio agora tem os indígenas. Não, quando a gente está trabalhando, quando a gente vai para o Quebec, para os congressos e tudo mais, nós já chama de índio nem de indígena. É ameríndio, les amérindiens, porque vai dizer, são os índios das Américas. Então são os ameríndios aqui que vão ser chamados, que é exatamente isso. Não trabalhar com a voz deles. E com eles eu vou mostrar, por exemplo, eu vou mostrar rapidinho para não... O primeiro, o pós-indianismo, ele é de uma descolonização total, porque não quer... Alguns falam que os romances que eu citei são muito lusocêntricos. Não tem
nada da língua, embora Maíra use um bocado de expressões, tem muitas expressões, mas os outros são lusocêntricos, eles querem agora que chegue. E como, por exemplo, no Quebec, quando nós trabalhamos nos lançamentos dos indígenas quebequenses que tem, eles estão publicando assim, uma página em francês e uma página na língua original deles, né? É muito interessante que eles leem em francês e depois leem na língua. E é muito interessante, muito lindo o que eles estão fazendo. Então, essa ausência de referências ameríndias no panorama cultural brasileiro, a ausência da língua que estão se falando, que estão se pedindo que coloquem nesse pós-indianismo, que seja a fala do índio, que o índio fale dele. Então, que ele vá buscar, mesmo que ele esteja fora, mas que ele vá buscar a memória ancestral. Que ele busque a memória ancestral e que ele fale desses mitos, de toda da criação e tudo mais, do ponto de vista do que ele viveu desde criança. Entendeu? Então, por exemplo, uma das primeiras que Rita trabalha, que é muito interessante, é Graça Graúna. Ela estava até lá em Canudos. Você encontrou ela, Ailton? Ela estava lá em Canudos, uma doce de pessoa, Graça Graúna. Ela é indígena potiguara, nasceu no São José do Rio, no Rio Grande do Norte, em 1948. Ela, Rita desvela as vozes dessas mulheres indígenas, né? Brindando os leitores com reflexão aprofundada e sensível sobre a obra dessas escritoras, porque ela vai mostrar exatamente como é que elas estão trabalhando nisso. Graça Graúna, e além de poeta e ensaísta, ela é professora universitária. Desenvolve estratégias de sobrevivência para a cultura indígena através de várias coletâneas, entre as quais se destaca Tear da Palavra, de 2007. Eu leio aqui uma estrofezinha pequena, que é a canção do exílio, que é na canção Peregrina. Eu canto a dor desde o exílio, tecendo um colar, muitas histórias e diferentes etnias. Então é como ter aquela memória que ela vai tecer um colar, que ela vai buscar todas essas referências. Então a poeta busca reinventar o lugar da poesia através do diálogo com os resquícios da memória ancestral, buscando representificar, evidentemente, essa falta ao identificar-se com os demais excluídos. Uma coisa interessante, isso aqui já é novo no pós-indianismo. Eles querem se juntar com os afrodescendentes, eles querem se juntar com todos os excluídos e fazer uma obra que mostre que o brasileiro, aquele brasileiro normal, aquele brasileiro que mata, aquele brasileiro que extermina, ele não está levando em conta que tem os outros, né? Entendeu? Então, porque ele está expropriando do território geocultural essas pessoas que têm uma ancestralidade, que têm uma história, que têm uma memória. Então, é muito interessante que na obra de Graça Graúna tem a questão da memória, buscar a memória mesmo e tudo mais é muito importante, e buscar o multiculturalismo, que aí ela se junta com o que Mário de Andrade falava, o brasileiro é multifatário, essa palavra que ele inventou. Então, olha aqui, Graúna vai buscar isso aqui, né? Elementos da perda, tem que buscar, reconhecer os elementos da perda. O que foi que perdemos? Vamos buscar. E mostrar a reinvenção de culturas novas. A outra é Eliana Potiguara. Eliana Potiguara nasceu em 1950 no Rio de Janeiro. E estudando, lendo com esse pessoal, eu fiquei sabendo que ela foi esposa de um cantor-compositor que marcou muito minha infância. E quando eu ouço, eu fico emocionadíssima, que é Taiguara. De raiz indígena também. Meu Deus, Taiguara, eu adoro. Eu ouço, às vezes eu boto no YouTube Taiguara para ouvir. Eu disse, eu não sabia que era a esposa, que foi esposa dele. Então, mas ela é a primeira escritora indígena do país, entendeu? E ela ganha o título de doutora honoris causa na UFRJ.
ela assume a tarefa também de descolonização de sua etnia, dando voz pela primeira vez em toda a história da literatura brasileira àqueles que, embora tenham sido protagonistas da história do Brasil, foram silenciados. Porque a questão do silêncio, do apagamento, são duas forças que nós estamos trabalhando muito na literatura neste momento. O que é que foi silenciado, o que é que foi apagado, né? Haja vista nosso grupo de Canudos, Belo Monte, que tem o que ali, o que é que tem. Então, né? Quando nós vemos que tem no Forte de São Pedro um monumento aos heróis de Canudos, que são os coronéis que cortaram cabeça, a gente dos canudenses, nossos grupos, nosso trabalho, nosso tudo, e justamente vai mostrar que isso aí não tem sentido. Então nós estamos trabalhando, vamos aí. E ela fez metade cara, metade máscara. Olha aqui uma, eu não trouxe a poesia toda porque eu sabia que não ia ter tempo, mas tem uma parte que ela diz assim: Brasil, que faço com minha cara de índia? E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos. Ventre que gerou o povo brasileiro hoje está só. A barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam, hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. Né? Esse Brasil é um poema imenso. Então eu não vou ler agora todo, porque senão a gente passa o tempo. Fora isso, já terminando, eu vou simplesmente mencionar Daniel Munduruku, de 2019, que ele é de Belém, nasceu em 1964. Todo mundo conhece da polêmica que teve agora com o Krenak, né? Sim. Muita gente ficou meio assim chocada por cada coisa, mas houve. E ele tem livros que são livros que podem ser lidos pela juventude. Eu conheço várias pessoas que estão fazendo letramento em escolas e trabalham com o sumiço da noite. Porque a noite some. Até que um curumim diz ao cacique da aldeia que viu duas serpentes conversando nas florestas sobre o sumiço da noite. Você imagina a gente perder a noite? Então o corajoso guerreiro Caru-Caru entra na mata sozinho para abordar a chefe das serpentes, a poderosa Surucucu, conhecida como a dona da noite. Conseguirá ele convencer a Surucucu a devolver a noite? Então, é muito interessante porque eles é uma relação híbrida de crônica de conto, sumiço da noite. E a gente pergunta aos meninos quando estão trabalhando: imagine se algum elemento da natureza some no nosso ambiente. Some um rio, some uma cachoeira, some a Baía de Todos os Santos. A gente levanta de manhã, olha pela janela e eu não vejo minha Baía. Aí como é que eu vou dizer? Traz a Surucucu. Então ele vai fazer toda essa discussão, né? Como é que... E a gente não está longe de perder as coisas não, viu? Com as mudanças climáticas, a gente já está até perdendo o Rio Negro. Veja bem, é bem... E o último, Ailton Krenak, o novo imortal, que Ailton Krenak é ambientalista. Eu sinto uma emoção muito grande lendo Krenak. Ele pertence à etnia Krenak e seus livros abordam a rica herança cultural e histórica dos povos originários e a literatura nacional. Então, ele tem, geralmente, a memória ancestral, mas ele fala de uma forma fantástica sobre o que se está fazendo com a natureza. Isso me emociona terrivelmente, porque ele diz as árvores vão ficar, se a gente destrói, elas vão arrebentar, elas vão renascer e a gente vai embora. Comer prédio, né? Hein? Nós vamos comer prédio. Comer prédio. E ele fala tudo isso, é uma coisa fantástica. Olha bem, o Amanhã Não Está à Venda, isso aqui é muito interessante, porque o Amanhã Não Está à Venda é um ensaio recém-lançado que joga a luz sobre a pandemia mundial de Covid-19 e pede urgência do coletivo humano em tratar sua relação com a natureza. Então ele, por exemplo, em entrevista que ele deu, porque esse Amanhã Não Está à Venda foi uma série de entrevistas que ele deu. Então ele diz assim: quando engenheiros me disseram que iriam usar tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram a minha opinião, eu respondi: a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática,
pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a 100 quilômetros nas margens direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida. Então um deles me disse: mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E ele responde: e o mundo parou. Não é? E o outro também, que é as ideias para adiar o fim do mundo, são emocionantes, porque eu fiz assim. E eu sempre me desculpo, mas eu me lembro sempre da terra de Euclides da Cunha, que ele já dizia tudo isso. A gente não pode transformar essa terra em deserto. Então, nós vamos transformar. Então, eu acho que tudo isso tem uma linhagem. Síntese. Era isso que eu também ia projetar. Primeira fase, indianismo romântico, 1836 a 1852, época de nacionalismo, utopia do bom selvagem, do tupi aculturado, símbolo da jovem nação. Oh, meu Deus, eu me lembro que eu já li uma crítica dizendo por que Cecília foi ser apaixonada pelo índio. Alencar. Alencar, né? É o Guarani. Por que Cecília foi ser... Não fale não, porque depois se a gente tiver tempo eu vou falar outras coisas. Número 2, na segunda fase, antropofagia cultural, 1928, projeto de resistência às incorporações feitas sem o devido senso crítico de tudo que foi feito das incorporações anteriores sem criticar. Então a antropofagia, que é a incorporação crítica. A proposta foi a de devorar a cultura e técnicas estrangeiras e submetê-las a uma digestão crítica em nosso estômago cultural, de forma a assimilá-las ou ainda vomitá-las se forem consideradas impróprias ou indesejáveis. Que hoje muitos críticos dizem que foi uma utopia, mas que não conseguimos fazer isso. Número 3, indianismo indigenista. Dimensão continental, porque vai se ligar com os andinos, com todos os outros índios da América do Sul. Inclusive, alguns falam que já o Macunaíma desregionaliza o Brasil, são mitos da Venezuela também, e sai, não tem aquilo de nação, de símbolo de nação, não é? Denúncia da política, mas esse aí é a denúncia da política anti-indígena do Estado. Apresentação, mas tem uma apresentação dos principais mitos ameríndios, porque Darcy Ribeiro, Calado, tudo mais apresenta muitos mitos ameríndios. E a quarta fase, pós-indianismo, literatura ameríndia em relação a seu território de enunciação. Para não dizer lugar de fala, em relação a seu território de enunciação. O ameríndio torna-se sujeito da revisão crítica dos textos oficiais da história. Garante a presença de sua rede mitológica na cultura nacional, contribui para a preservação da natureza e da vida do planeta. Bom, eu termino aqui esperando que tenha feito uma homenagem a Gonçalves Dias, como Heloísa Prazeres tinha imaginado. Você ampliou bastante a sua homenagem. Quero parabenizar. Fez um amplo painel, né? Bastante generoso o painel. Porque, na verdade, ele começou, né? A gente não pode... Eu quero franquear, porque eu senti que algumas pessoas, ao longo da fala de Lícia, estavam inquietas. Ansiosas. Então, acho que agora é o momento, né? Franquear a palavra. Ela ali. Boa noite. 2 pessoas. Boa noite. Todos os índios. 3. Nós falamos dos Tupinambá, né? Eu sou índia verdadeira, sou da Tupinambá de Ilhéus, Bahia. Eu nasci na Mata Atlântica, em Olivença. Realmente saí de lá criança, mas eu não perdi a minha etnia, a nossa fé, que é assim, o indígena, pelo que nós somos, a gente realmente só acreditamos a Deus, é o invento, as nossas forças, é a mãe natureza. Entendeu? Então a gente sempre, principalmente eu saí pelo motivo de eu perder meus pais. Aos 4 anos de idade, era muito doente, fiquei no convento e tal, depois eu saí do convento, não aceitei a vida religiosa.
E acabei saindo realmente, mas eu não perdi o meu jeito de ser, a minha fé, o meu respeito, a minha etnia. Então eu permaneci, eu sou Jane Oliveira Índia, por sinal agora eu estou realmente em busca de encontrar alguém da família, porque meus irmãos não aceitou ser indígena, né? Porque a vida de Índia não é muito fácil, apesar que no Brasil, mas aqui os indígenas da Bahia não foi tão sofrido como os outros são ainda até hoje. Nós temos índios realmente que ainda é bem chamado assim, bichos do mato, que nem a cidade de Água Vermelha, Serra da Bananeira, Caatinga, que é a região do Baixo Sul, para o Brasil, descendo essas regiões aí, entendeu? Mas eu sempre estou no meio dos índios. Toda vez que os índios estão aqui, daí eu estou sempre com eles, e sempre que eu faço questão de postar minhas fotos, com orgulho de ser índia. Sempre que eu acho assim, eu acho que não existe coisa melhor que você ter as suas próprias raízes. Sim. Entendeu? Você nunca se vergonhar do que você foi, do que você veio. Aquela felicidade que Deus te permitiu. E você nascer dentro dos matos, dentro de uma tribo, ser realmente índio. E eu expandi pelo mundo. Né? Procurei estudar, trabalhar, lutar, viver. Eu realmente comecei até a escrever o meu livro, parei. Eu sou cantora, compositora, tenho projetos sociais, trabalho com... Por sinal, meu projeto que não tem nada a ver, mas eu passo muito a respeito da cultura indígena. E realmente foi a vida. E vou te dizer uma coisa, eu posso ter 1000 confortos na cidade, mas eu não troco uma tribo pela mansão na cidade. Sim. 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 E onde é que você vive agora? Não, eu moro hoje aqui em Salvador. Faz muitos anos eu moro em Salvador. Casei com a Portugal, fiquei muito tempo em Portugal, depois para o Rio, mas eu tinha essa discordância com o meu marido. E seu livro? Não, eu comecei a iniciar. Não terminou não, né? Então eu tinha essa concordância, ele não aceitava, porque eu dizia que índio era né, assim, o nosso ritmo de rodar. Até hoje eu falo das minhas voltas, quando eu quero uma coisa, eu dou as 7 voltas, né, que é rituais que a gente faz, entendeu? De falar com a nossa força, as mães, investigar e tal, e o meu estilo de ser. Então eu estava dizendo, olha, quase que eu vinha caráter de índio mesmo. Então, é uma coisa que eu sempre usei a minha fé, com a mãe natureza, com a mãe terra, primeiro o Criador, depois a terra, a natureza, e a confiança da força do vento, porque o vento é a vida. O vento. Quando Deus fez o homem, Deus falou que Jesus já existia, mas ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo ele criou com a palavra. Só que nós homens, em termos gerais, ele fez com a própria ação, foi o que ele soprou. Deus sopro da vida, e sopro é o quê? O vento. O vento. Então, Você leu Maíra? não, ainda não. Então você tem que ler, porque justamente ele tem isso. O vento vai, vem, traz Maíra, depois leva Maíra para os troncos e ela sai, Maíra vai ser, a criação é exatamente isso, na árvore. Então ela é assim, Maíra vai se sentir árvore. Então do vento ela se sente árvore e aí ela vai, né, como os outros elementos da natureza. São passagens belíssimas da criação do mundo. E Maíra, é muito, muito bonito. Tudo isso que você está falando aí, você vai encontrar lá. É justamente isso, porque são as maiores forças do mundo que ninguém pode conter. É Deus, o tempo, o vento. Ninguém pode conter essas 3 maravilhas que há. Quem tem poder para conter isso? Ninguém. Quem tem poder de parar o vento? Ninguém. O homem pode tentar de todas as maneiras, Deus deu a sabedoria, a inteligência para ele fazer tudo. Mas o poder dele parar a natureza, a ira às vezes da natureza quando cai, que ela vem, que destrói, de você mexer numa coisa que não te pertence, entendeu? Os homens estão tomando o espaço todo, fazendo esse problema em cima de uma área que não pertence a ele, pertence à mãe natureza. Mas estão mexendo. Falam assim, as plantas, né, falam assim, vamos comer outro prédio, né? Não. Significado, por que da coisa? Porque Deus é castigador. Deus não castiga ninguém. O próprio ser humano que procurou destruir aquilo que a ele não pertence. Entendeu? Então, o que é dela, ela toma de volta. O que é da mãe terra, da natureza, ela toma de volta. O que pertence ao vento também, ele vem e tira dali do lugar. Não bote, porque ele vai tirar. Tenta destruir o mar. Aí vem e volta tudo de novo. Então, nós temos que aprender a respeitar em primeiro lugar. Antes da gente respeitar até a gente mesmo, respeitar a Deus,
e as coisas poderosas, que nem a mãe terra, a natureza, e principalmente o vento, e tudo que pertence. Então, são coisas que nós temos sempre, quando você procura obedecer isso, ainda alguma coisa que vai dar errado, Deus faz com que dê certo. Porque quando a gente escuta as vozes de Deus, é a voz do vento. Deus falou com vários profetas através do trovão, através dos raios, através do fogo, sempre, né? Que a passagem descia, o fogo. Fogo significa vontade. Né? Então, são através do mar, e outras, era um simbolismo. Abriu as águas de uma bebedeira. Abriu o significado da fé. Que Deus tem o poder de mostrar o que Ele pode fazer e o que Ele faz, mas através da nossa fé. Então, eu dobro meu joelho, às vezes eu não dobro meu joelho, eu não sou pastor, fui esposa de pastor, mas nunca seria pastor. Então, eu sempre, chega, você está com um assunto sério na sua vida, não adianta você dizer para falando, você não tem uma árvore grande, pega uma plantinha dentro de casa, um copo de água, põe os outros assuntos para ela, depois devolve para a natureza. Entendeu? Então, tem ciência. Obrigada. Obrigada. Temos mais alguns inscritos. Acho que ele estava na frente, depois é você, depois aquele ali. Sou Ari, viu? Hein? Ari. Vou fazer uma colocação aqui que não sei nem se é muito própria. Na realidade, nós somos frutos de uma civilização do homem primitivo, que aqui foi encontrado quando o português chegou, certo? Ele tem a cultura dele, tem a visão de mundo. O português veio com a cultura dele, de certo modo se estabeleceu, de certo modo se impôs até, não é? Eu me pergunto, dentro de uma perspectiva futura, política, de visão geral do mundo, como ocorreria para o futuro, haveria o quê? Uma fusão, porque nós já somos produto dessa fusão, dessa cultura, queiramos ou não, né? Das três raças, né? Embora a raça humana seja uma só. Nós estamos buscando essa fusão há muitos séculos. Então, dentro da sua perspectiva futura, essa fusão irá existir ou vamos continuar com essa divisão, com essa dicotomia índio, descendentes de portugueses, de outras civilizações? É um eterno conflito, enfim. Eu lhe pergunto, vê possibilidade de conciliação em futuro dessas culturas, de modo a se amarem e viverem em paz e harmonia? Essa é a minha pergunta. Interessante essa pergunta, mas eu vou lhe dizer, eu não saberia responder. Eu vi durante a pandemia, até que eu vi um debate na Bandeirante com biólogos, que eles estavam dizendo que era muito, muito importante que houvesse um respeito a toda a biodiversidade do Amazonas. O que você tem lá? Você tem inclusive plantas que são carnes, não sei o quê, um bocado de coisa. Diz que é a maior biodiversidade do mundo. Então eu estava assistindo isso. E como eu trabalho muito com a semiótica, por exemplo, que tem um conceito que vem de biosfera, de biodiversidade, que chama semiosfera. A semiosfera, vai ser exatamente essa fusão, essas ligações entre social. O signo do social é o equivalente da bio, mas na semio. E eu ficava olhando assim, depois eu respondi até numa live que eu fiz, eles disseram que o sonho deles é a biodiversidade, que o Amazonas, que o Brasil inteiro possa entender isso. E eu digo, o meu sonho seria que o Brasil inteiro pudesse entender uma semiosfera unida, em que índios, mestiços, descendentes de índio, de afrodescendentes, todos pudessem ter porque para mim na minha cabeça nunca houve diferença. Eu quando era criança, eu ia brincar no Nordeste de Amaralina, que era favela, na época, como se chamava favela, era comunidade só de crianças negras. Só tinha crianças negras mesmo, eu ia para lá brincar e para mim era tudo igual.
muito tempo depois que eu vim descobrir que a gente vai ouvindo, né? Aquelas coisas. Então, para mim, tudo era. O ser humano é o mesmo. Mas e aí eu sempre fiquei chocada com os discursos que a gente ouve, né? Esses discursos contra a alteridade. Por exemplo, quando eu fui a Cuiabá, nós tomamos um táxi. E como Cuiabá tem muitos motivos decorativos de índios, e aí ele diz, mas que bonito, olha ali a estátua do índio, não sei o quê. E o chofer disse, esses índios são uma desgraça, minha senhora. Vivem numa preguiça, tomam o dinheiro da gente, recebem dinheiro do governo, enquanto a gente trabalha, eles vivem na preguiça. Entra nos ônibus, deixa uma caatinga de índio horrorosa. Eu digo, para isso. Como é que você pode? E eu, inclusive, estava com Rita no táxi, eu disse, ela vai estourar, mas ela ficou caladinha. Eu disse, mas você ficou caladinha. Mas eu disse, mas como é que você vai enfrentar o homem que está ali há anos dizendo isso, pensando assim? Não dá para você, entendeu? Então, eu não saberia responder. Eu acho difícil. Nós estamos lutando. Quando nós estamos nas nossas reuniões lá, querendo resgatar essa memória de Canudos e tudo mais, tal, o que existe aqui na cidade de estereótipos de que o conselheiro era um louco, que eles eram fanáticos e tudo mais, ainda tem muita gente que o exército nos livrou daquela coisa. Não tem como você fazer uma previsão de futuro. fazer uma previsão. A harmonização dos povos, aliás. A harmonização dos povos. A própria guerra que estamos vendo lá entre os judeus e os palestinos, né, é um exemplo disso. Vem de milhões de anos atrás. Né? Que não era mais para estar, né? Você vê mesmo que Gaza já é um pedacinho desse tamanho, eu não sei o que ainda querem pegar ali. Eu interpreto assim que nós, na realidade, de civilizados, só temos essa capa, né? Continuamos o mesmo bárbaro, né? Dos tempos de Antãos. O professor Pedro está pedindo uma parte, Pedro. Uma parte, Não, Pedro. não, eu queria fazer uma intervenção rápida Porque de luta sobre ela que está na frente. tá né? na frente. Vamos ser Ali, breve. Eu nasci no dia do vento, 10 de agosto. E meu pai nasceu no Acre. Meu pai foi para o Acre levado pelos pais dele, meus avós paternos, como soldadinhos da borracha. Cearense. Trabalhar na Cearense. extração da borracha. Então, minha pergunta para você é o seguinte: nessa época da extração da borracha, esses soldadinhos, meus avós, meu pai que nasceu lá, havia integração deles com os índios? Porque eu me lembro não, meu pai botou nossos nomes de Mauro Caramuru, meu irmão, Catarina Paraguaçu. E eu só não sou uma indígena, com o nome indígena, porque a minha avó, que tinha grandes expectativas em mim, queria que eu fosse uma virgem de Lourdes, uma santa. Então, Por que você não foi? minha avó botou Maria de Lourdes Santos Machado, que virou de Lu Machado. Então, eu não me tornei nem uma virgem nem uma santa, mas sou assim, muito grata. Tenho uma reverência especial aos índios, não sei porquê. Talvez porque nasci no dia do vento e meu pai, embora não se aclimatou muito bem aqui no sul, veio de lá, do Acre até o sul da Bahia. Então eu te pergunto, essa fase dos soldadinhos da borracha está na primeira fase ou na segunda do seu trabalho? Não, porque o soldadinho da borracha está ali na Madeira Mamoré. Sim. Né? Que mas a Madeira Mamoré está na terceira fase do trabalho, mas é porque ele trouxe essa fase de 1912 para projetar numa época em que os militares estavam abrindo a Transamazônica e para ele mostrar o que foi o fracasso da Madeira Mamoré, de vários povos, até hindus vieram, foram muitos imigrantes, cearenses, imigrantes e tudo mais, e que derrotaram os caripunas. Então não houve harmonia, porque os caripunas foram exterminados completamente. Não tem.
Pedro, estava na... Não, acho que é aquele senhor. foi ele, ele estava na... Ari. Tchau. Vou ser breve. Em primeiro lugar, estou emocionado pela qualidade da palestra da professora. Muito obrigada. Quero agradecer de coração. Quero agradecer também a lembrança que Pedro Barbosa teve e me mandar um convite hoje. Por sorte, eu abri o celular no momento certo e percebi o local e a hora dessa programação. Né? A palestra que a professora faz é enriquecedora. É palestra para se refletir ao longo do dia. Da noite agora. Na verdade, ela levou meses, talvez anos, para fazer a organização de todo esse levantamento, né, professora? Levou mais de ano para fazer? Já tem tese, muitos né? anos. É tese? Não, não é tese não, mas já tem muitos anos que eu comecei com esse grupo que trabalha com o Canadá. Então eu comecei a trabalhar também com os índios do Canadá, com o que aconteceu da Inglaterra massacrar os índios e os mestiços de francês. Tem até um movimento que parece com o que foi Canudos aqui. Então eu já lia Calado, já lia Maíra, já lia... E principalmente Maíra, porque Maíra é traduzido de francês, então eu tinha como chegar lá, fazer a comparação e projetar os textos em francês para mostrar, né? Fazer a literatura comparada. Então, são muitos anos. São muitos anos e eu acho, para lhe dizer a verdade, uma parte da literatura que é difícil, porque mesmo não sendo contada por índios, né, que são sujeitos de denunciação realmente, mas lhe dá um trabalho muito grande de buscar aquelas fontes. A fonte da Madeira Mamoré, que eu fui ver o que é caripuna, ver os mairuns, os mitos bororóis que Darcy Ribeiro coloca, Macunaíma, que é aqueles mitos colhidos pelo alemão, pelo etnólogo alemão, todos eles têm tantos elementos que eu não podia apenas estudar o livro, eu tinha que sair e ver fora. Entendeu? Então é uma literatura que você não fica só no texto, você tem que sair e buscar todo o universo de referência, buscar a semiosfera. Isso dá muito trabalho, professor. É toda uma bagagem acumulada por muitos anos. Um trabalho que não tem comparação com o que a senhora fez, porque assim, eu consegui arrumar aqui 15 mil verbetes com nomes de índios, né? De toda a América, né? Do Canadá até a Argentina. Eu levei 15 anos para fazer esse trabalho. Interessante. E não tem a qualidade nem de longe do que a senhora produziu. Eu não acredito. Então, parabenizo a senhora, eu volto a reforçar aqui. Quero dizer, a sua preocupação quanto a essa divisão humana, ela não é só no campo indígena, ela é mundial. E o mundo está sendo provado, demonstrado para o mundo hoje, que o homem fez um modelo errado, está construindo o mundo de forma errada. E uma das pessoas que tem uma visão, de que teve na de hoje, está demonstrando que nós estamos caindo em um precipício. É um filósofo indígena chamado Ailton Krenak, citado, que é nosso acadêmico. Né? Eu acho que pela primeira vez a sociedade reconhece que um índio pode ser filósofo. Então, nós devemos ter muito orgulho do Ailton. Né? E o Daniel, que foi citado também um doutor. Né? Sim, mas eu acho que até chegar ao tempo da professora, ao tempo intelectual, ao tempo de produção da professora Lícia Soares Souza, houve uma caminhada muito grande e muita gente produziu, inclusive estrangeiros. Tivemos uma fase aqui em que alemães, italianos, do século XVIII produziram coisas interessantíssimas. O campo da antropologia ainda estava se formando, né? Brumberg, que a senhora citou, Curto Nino Endaggio, e outros, um italiano que era um príncipe, que recebeu uma herança lá dos avós.
no século XVIII, XIX, 1800 e pouco, e mergulhou na Amazônia. Ele morreu lá e escreveu trabalhos belíssimos sobre mitologia indígena. Não estou lembrando o nome dele, italiano. Descendente de Tinham família. muitos italianos também. Então nós tivemos esses. Então isso depois veio o curso de Nilmandágio, que eu já falei. Depois surge um negro chamado Teodoro Sampaio, um intelectual, um engenheiro, que fez um trabalho fantástico. Naquela época, um negro intelectual, ele foi criado por família nobre, né? Mas ele escreveu a primeira versão da língua tupi-guarani, com um dicionário que ele fez, né? Depois se percebeu que tinha algum defeito, mas é que não havia sido descoberto a versão do Padre Anchieta. Mas o trabalho dele hoje é um trabalho respeitado, né? O trabalho de Teodoro Sampaio. E depois surgiram outras contribuições, né? O Rondon, que é polêmico, criticado, mas Rondon era um militar, e ele tem uma contribuição que é válida, o que ele fez, porque ele tinha aquele sonho da civilização, de incorporação, mas ele não adentrou aquela região para massacrar nem para aprisionar índios, né? Ele dizia, eles, os missionários dele, o seu grupo teria que morrer, mas não matar ele, morrer se fosse preciso. Então esse era um lema, mostrava que ele era um homem humanista, né? Então, da época do indigenismo de José de Alencar até chegar a nós, foi uma caminhada muito grande, né? Depois chegamos a Darcy Ribeiro, a criação dos parques do Xingu, de Anomami. Também temos no CEP do Xingu o papel de uma fotógrafa estrangeira, Maureen Biziliar, que fez um trabalho fantástico de documentação, né? Maureen Biziliar, ela era tão dedicada à causa indígena que na primeira tentativa de se aproximar daquela região de Yanomami e Yanomamis, que é quase Venezuela, ela saiu em um fusquinha dirigindo de São Paulo até lá e não conseguiu chegar porque não tinha mais estradas, né? E acho que ela deixou o fusquinho por lá e outra vez ela conseguiu chegar e fez um trabalho de documentação fantástica e ela liderou o movimento para que fosse criado o território de Yanomami. Então, professor, tem muitas coisas para se falar tem aqui. muitas coisas. E apenas eu lamento a senhora não ter trazido já esse livro publicado já para a gente levar aqui embaixo do braço. Mas eu fico na expectativa. Vai, breve. Tem Pedro e Semiramis. Semira. Vou falar logo, você tem. Eu vou tentar fazer um arranjo de fala. Primeiro eu vou pelo petit feu, eu vou pelos divers, antes de centrar em um trechinho, alguma coisinha que eu gostaria de centrar. Acho que o fato de a professora Heloísa Prazeres ter chamado a atenção para o bicentenário de Gonçalves Dias, isto enseja uma reflexão muito grande da gente sobre muitos aspectos da cultura brasileira e da realidade brasileira. Então, não somente a gente ficar pensando nos termos daquele imaginário que foi criado, mas também de alguns fantasmas desse imaginário. Evidentemente que essa primeira fase ela é pensada de fora para dentro, tanto que Antônio Cândido ele chama atenção para um romantismo francês indianista aqui. Eu até... selvagem. Esse romantismo francês que se desenvolveu aqui, um dos livros é Os Camacan. E eu pensei, eu digo, gente, eu estou com mal de Jaime. Aí não estou não. Estou lembrando que um dos autores é o Courbet, tio do pintor Courbet, do famigerado, diga, que é famoso, então, L'Origine du Monde, o quadro, então, A Origem do Mundo, então, em que ele vai chamar atenção, ou vai chamar atenção para o corpo. Então, não é
o corpo humano não é um corpo mutilado, e a plenitude é o corpo da mulher, e aquilo que é obliterado, apagado, ele projeta. Da mesma maneira que o Courbet e os seus de época, então, vão chamar a atenção para o índio, esse indianismo, então vai ser incorporado depois, então, numa escrita de busca de formação nacional. Então, esse discurso de formação nacional que vai permear todo o indianismo. E a crítica desse discurso, então, na grande questão da onde é que eu estou, onde é que eu vou, o que é que eu sou. Então, eu creio que a questão do índio, ou do indígena, do aborígene, ela está colocando hoje no mundo toda uma reflexão que está pondo em xeque esse modelo de existência moldado numa cultura tecnológica como um todo, e que vai apontar no fim para um fantasma terrível, que é o Apocalipse. Então, nós não temos muita segurança, então, de que, de uma hora para outra, a humanidade deixa de existir. Entende? E até voltando um pouco para pouco para Heidegger, quando ele diz no estudo dele a coisa, ele diz que o pior já aconteceu. O pior estava lá atrás, na lógica, há 2.500 anos atrás, e que ele já aconteceu. É a grande bomba atômica, enquanto estavam preocupados com a bomba atômica, isso já aconteceu. E no nosso caso, eu fico pensando o seguinte: do ponto de vista da cultura, daquilo que é disputado hoje, eu acho que a questão do índio volta desde a primeira visão e dos fundamentos que aparecem na fundação do Brasil, na Carta de Caminha, nesses fundamentos até os dias de hoje. Então, quando é dito que esta vossa terra nova, que nesta vossa navegação se achou, então, essa vossa terra nova, que é o direito de conquista. E o direito de conquista está em jogo hoje de uma maneira terrível, na sua expressão maior, ou digamos, na sua expressão até mais civilizada, que é a disputa no Congresso. Então, é a disputa dentro do Congresso, então a questão do marco temporal. Sim. O outro lado é o corpo. Eu acho que a questão do corpo, o índio, eu acho que a rebeldia indígena, digamos, a revelação do corpo, não é apenas o quadro do Courbet, mas o corpo, como ele hoje se mostra, como ele é desnudado, é também uma interrogação que eu acho que aqueles que estão permeados por toda essa civilização, toda essa cultura que invadiu todo o planeta, inclusive com estereótipos terríveis, o cubo da Bauhaus, então da Bauhaus vai invadir o mundo todo, você chega na China é o cubo, todo canto é o cubo. Ou então as formas que vão tematizar o cubo através da linha curva. Então, mas isso tudo hoje, então, eu acho que vai desde uma cultura mais urbana, do desnudamento do corpo, então, voltando para nossas origens, então, isso eu acho que entra na questão também dessa cultura. Então, sem coisa nenhuma, que descobrissem suas vergonhas, que é papai, etc. Então, volta. Eu acho que as coisas estão dadas ali. Ora, se a gente pensar toda a literatura indianista, primeiro na fase indianismo romântico, eu apontaria um pouco, digamos, como icônico um estudo de coisa de... tem um estudo
Agora pronto, aí é o mal de Jaime agora mesmo. O estudo de Letícia Malá sobre Iracema, em que ela diz que é importantíssimo pensar como terminou o romance. Tudo passa sobre a terra. Ela diz, Alencar comete um gesto falho. Tudo se passa sobre a terra do ponto de vista da propriedade da terra. Então, tudo olhado, então, o subalterno como propriedade, é tanto, não é à toa que Alencar dizia que a questão da escravidão era uma questão privada, então, direito privado, então, que não devia ser discutida, então, dentro do parlamento. Se a gente olha a questão dessa disputa discursiva hoje, então, a gente vê que, de um lado, você tem toda uma questão do multiculturalismo, essa disputa de lugares, que pareciam até irreconciliáveis, a questão do etnismo negro e a questão do indianismo, ou de um indigenismo, ou de um aborigenismo. Eu acho que a prática está levando a uma conjunção. Por mais que eu tenha as minhas convicções, mas não se trata de proselitismo, eu acho que aquilo que aconteceu recentemente, tanto pela negação do governo anterior, quanto por uma determinada afirmação desse governo, então o lugar do índio e do negro na representação de poder, então, de alguma maneira, vai e mostra a permanência desse discurso, que vai o discurso da conquista e o embate contra o discurso da conquista. Então, o que era que valia é o direito de conquista, que fazia com que, então, o colonizador avançasse sobre a terra, que tudo se passasse sobre a terra. Era o grande bem de produção era a terra. Então, e hoje a disputa, então, para que diabo de tanto índio fedorento e de tanto preto em posição de governo? Não tem nada disso, não. A terra está aí e a terra é nossa. A terra é nossa. Nossa de quem? Então tem a disputa de dizer, não, terra de índio está definida e é restrita, e se o índio tem um jeitinho de se tornar branco e a terra não é mais reserva. Então, esse discurso, o discurso da conquista, que fundamentou a expansão portuguesa, então, um dos títulos do rei de Portugal era Senhor da Conquista. Senhor da Conquista, um dos títulos do rei de Portugal. Então, esse discurso da conquista, ele está um discurso poderoso que a gente não nota. O agro é podre. O agro está, a cada instante, ele passa que a gente não sente. Em tudo há o agro. E o agro disputa o quê? Ele disputa o direito de conquista. Então, ele disputa ainda aquilo. Para que diabo de tanta terra para o índio? E de quem diabo é? E você é dono do resto? Não é dono dessa terra? Quem é a terra? A terra que Deus me deu. Que também no direito de conquista, do Estado israelense, é a terra que Deus me deu. Let my people go. Deixe meu povo ir. A terra que Deus me deu. Então, essa questão do direito de conquista e um discurso que se contraponha, então eu acho que junta desde o momento da chegada do português a uma terra ignota, terra desconhecida, até hoje o que temos aqui. E a criação de imaginário, essa disputa de imaginário, eu acho ela importantíssima hoje. Então nós temos que dizer que
A questão não é o agro, é o mato fundo, como dizia Mário de Andrade. Então, no fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Depois dessa aí, né? Bem, eu estou brigando contra o direito de conquista por uma outra. Eu estou brigando contra o direito de conquista por conta de Catarina para Paraguaçu. A minha irmã. Não, mas não é sua irmã. É? Mas eu não estou brigando, não é com sua irmã, não. Sabe o que é? É que é inimaginável que se faça uma reforma tributária nesse país e se continue tributando os miseráveis que não são donos de ilha, Doutor em literatura, que mas pagam gosta quase de- nada de foro Vocês e que se dois, cobra é mesmo? foro como terra de marinha a 200, 300 metros nos bairros de Salvador, como foro. Olha aí. Então, e a outra coisa é pagar foro. Me perdoe o acadêmico daqui. Então, pagar foro ao Mosteiro de São Bento, porque essa terra nossa, ela é propriedade do Patrimônio Nacional das Graças por doação de Catarina Paraguaçu. E você não vende um imóvel sem pagar um imposto, porque os cartórios exigem que você pague a transmissão para aquela terra vossa que Deus deu lá em doação no convento de São Bento ao Patrimônio Nacional das Graças. Dói na gente, né? Eu acho que é uma outra palestra, né? É o mesmo discurso. Eu só quero. Vamos ouvir aqui a nossa professora. É coisa rápida. Eu só quero parabenizar a Alicia, né, pela explanação aí. E porque ela foi 1 hora, né, 1 hora e meia, mas mesmo assim o que ela falou de literatura, eu fico imaginando assim que a sociedade, se não tivesse escritores e literatura, eu não saberia o que seria da gente, porque os historiadores estão comprometidos com A com B. Estamos até na época de lascar, queimar todos os livros de história que me fez aluna, né? Quer dizer, contou uma história toda engessada, não se cuidou da civilização como um todo. Então, a literatura, mais uma vez, vem para mostrar além da história. Porque se você não tiver livro de história, se você ler um livro literário, você vai ver história ali. Ali é. Eu terminei São o curso, arquivos. eu terminei o curso de letras, eu fui fazer história porque eu não entendia como é que eu ia ensinar literatura sem saber de história. Mas foi o contrário. Para ensinar literatura, eu tive que ir na história realmente verdadeira. Então, isso aí foi, na palestra de hoje, eu vi livros literários falando de história verdadeira. Né? E outra coisa, estamos na época, ainda no mês dos professores, eu quero dizer que o ser humano tem jeito sim, e principalmente está na mão dos professores. Muito bem, obrigada. Muito bem, Na obrigada. mão dos obrigada. professores. Obrigada. O professor que vai queimar esse livro didático e vai dar uma outra história. Senhores professores, nós não estaríamos aqui, né? Pois é. E para encerrar, eu Ensinando e lembrei de aprendendo. Oswald, né, que ele falava num poeminha dele, que ele diz: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena, fosse uma manhã de sol, o índio Tiraria a roupa dos portugueses. Deixaria. Oh, meu Deus, agora até me perdi. Despiria. Não. Desvestiria. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, oh meu Deus do céu, como é que esquece? Me lembro de Lu. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, tirou a roupa do índio. Que pena! Se fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Agora eu lembrei. Então aí resume tudo isso dessa aculturação total que a gente teve, apesar de achar que a gente estava numa escola, a escola realmente, a da minha época, não cumpriu
eu tive que ir à luta das informações de entender o mundo de outra forma. Então, os professores ainda a bússola do universo. As organizações sempre serão. Obrigada. Mais alguém vai se manifestar? Eu agradeço, então. Você quer usar a palavra para se despedir? Para me despedir, eu quero. Vai no banheiro, né? Eu quero agradecer. Quero agradecer a todos os presentes que vieram. Primeiramente, agradecer a Heloísa Prazeres, que foi que me convidou. Agradecer a Leilton, colega estamos sempre juntos. Agradecer a todos os que estão aqui, porque foi eu não sei mais se digo tarde ou noite, uma tarde, nós começamos na tarde, terminamos com o sol ainda, estamos de à noite, muito prazerosa, muito enriquecedora, e todas as intervenções foram muito interessantes. Então é isso, como você falou aqui do professor, eu digo, olha, é isso que nos dá a alegria de viver, de ser professor e de ter esse tipo de debate, esse tipo de interação, né, que nos alegra tanto. Então eu quero Professora e de ser leitora. ser leitora, exatamente. Então, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, então, gente. Boa noite a todos. É um prazer. Quer dizer que você estava nervosa, né, Alice? Você Rapaz, gostei, desenferrujei, viu? desenferrujou, foi. Vai desenferrujar. Acostumado a quinta-feira tomar minha, eu vi. Quer dizer, eu não vou tomar uma, mas eu